você não está conseguindo produzir porque você não tem para quem vender, como é que você vai dar emprego? É um problema mundial, né? Mas também reflete todo esse problema que a gente está vivendo hoje, né? Emprego, mais emprego. Todos estão precisando de emprego. Com o emprego a gente consegue muita coisa, né? Precisa haver maior atenção do governo para isso, que realmente é muito importante. Não sei se vai melhorar, né? Com essa crise que a gente está passando. Aí só o governo, vamos esperar o próximo mandato, né? Para ver o que vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Está todo mundo esperando o que vai acontecer com esse novo governo. E nós estamos aqui exatamente para ver o que vai acontecer no novo governo, no próximo governo. Então a pergunta é: quais são as medidas reais e concretas que devem ser tomadas pelo governo, pelo próximo presidente, buscando a criação de empregos? E como atingir esse objetivo com as dificuldades internas e externas que a economia brasileira enfrenta? Candidato Lula, boa noite. O senhor é o primeiro a responder. Boa noite, Márcia. Boa noite, Garotinho. Boa noite, Ciro. Boa noite, Serra. E eu espero que Deus ilumine a cabeça de cada um de nós aqui, tanto dos entrevistados quanto dos entrevistadores, para que a gente possa ajudar o povo brasileiro a escolher o próximo presidente da República. Nós lançamos em Brasília há pouco tempo um programa chamado Mais e Melhores Empregos. O emprego é que dá dignidade ao ser humano. No Brasil, historicamente, se acostumou a sociedade a ficar pedindo quase que esmola. E eu acho que o homem e a mulher que trabalham e que no fim do mês recebe o seu salário e entra no supermercado e compra o que comer, ou seja, essa pessoa, na verdade, conquistou a sua cidadania. É por isso que nós estamos propondo redirecionar o modelo de desenvolvimento brasileiro para que a gente possa, mudando a nossa política econômica, aumentando as... Além de ser justa para o aposentado, ela vai criar ferramentas de investimento, porque senão a gente vai inventar crescimento sem dizer de onde vem o dinheiro para pagar esse crescimento. Bem, com esta rodada nós encerramos o segundo bloco do debate. Nós voltamos depois do intervalo com os candidatos respondendo às perguntas dos jornalistas. Band, eleições 2002. Eleições 2002. Estamos de volta para dar início ao terceiro bloco deste primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Neste segmento, vamos ter a participação dos jornalistas. Augusto Nunes, do Jornal do Brasil, representando a Agenda Brasil, projeto que envolve o jornal O Dia, a revista Forbes, o próprio Jornal do Brasil, além do Grupo Bandeirantes. José Paulo de Andrade, da Rede Bandeirantes de Rádio. Fábio Panúzio, da Rede Bandeirantes de Televisão, e Hélio Campos Melo, da revista Isto É. Vamos agora às regras deste bloco. Neste terceiro bloco do debate, jornalista faz pergunta a candidato. Cada jornalista terá 30 segundos para fazer uma pergunta. Será sorteado um candidato para respondê-la em 2 minutos. O mesmo jornalista escolhe um candidato para comentar a resposta. O escolhido terá 1 minuto para o comentário. O candidato sorteado para a resposta terá 1 minuto de réplica ao comentário. Nenhum candidato pode ser sorteado 2 vezes para dar resposta ou escolhido para comentar. Bem, antes eu gostaria de lembrar que o direito de resposta só será dado para citações ofensivas ou desqualificativas que atinjam o candidato, o vice ou a coligação. Bem, boa noite, Augusto Nunes, por favor, faça a sua pergunta. É uma pergunta só, realçada por 2 interrogações. Primeira, para um político, devem existir limites éticos, além dos quais o insulto produzido por outro político torna impossível qualquer hipótese de reconciliação? Segunda, faz sentido imaginar, como ocorre com boa parte do povo, que em política, em princípio, não existem ofensas intoleráveis e nenhuma aliança é inviável?
Bem, agora eu vou sortear quem vai responder a pergunta do jornalista Augusto Nunes. Candidato Ciro Gomes vai responder a pergunta do jornalista Augusto Nunes. E eu pergunto ao jornalista quem fará o comentário. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Candidato Ciro Gomes. A questão do entendimento, da conciliação, é uma tradição da história republicana brasileira. Nós tivemos momentos graves, heróicos, por exemplo, na Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que menos de 6 anos depois de pessoas degoladas, havia já uma conciliação numa frente única no Rio Grande do Sul. E é também, por exemplo, da tradição do Chile, mais recente, quando adversários históricos com o sangue ainda do Allende nas mãos se reconciliaram em nome de uma transição para o Chile. Agora mesmo, mais recentemente, a Espanha tem uma história fundamental, belíssima, em que, saindo de uma guerra civil, que houve genocídio praticamente, presidido pelo rei Juan Carlos, houve um grande pacto no Palácio de la Moncloa que tomou esse nome. Ou seja, a conciliação é uma tradição da política e ela deve apenas perseguir o espírito público, o interesse nacional. No meu caso, por exemplo, eu acho que o limite é este. Se o interesse nacional presidir, todos os entendimentos podem, mais que isso, devem ser feitos, porque o problema brasileiro hoje é gravíssimo. E pela Constituição Federal Brasileira, cada uma dessas reformas que nós estamos falando, ou a reforma tributária, ou a reforma da Previdência, ou a refundação do tipo de inserção do país no internacional, vai exigir 3 em cada 5 deputados federais e senadores. Eu tenho procurado, por exemplo, me comportar nesse processo eleitoral assim, até com muita moderação, suportar insultos, suportar contradições, para deixar as portas abertas a um amplo diálogo nacional, para permitir, inclusive, a construção, pelo menos ao redor dos temas centrais ao país, aqueles que recuperem a condição do país se desenvolver, que recuperem a afirmação da soberania nacional esfrangalhada, enfim, que nós possamos celebrar um grande pacto nacional, e isso tem que ser feito com grande espírito de conciliação, grande espírito de esquecimento, grande espírito, enfim, de tolerância e de superação de antagonismos passados. Candidato Lula, o senhor tem 1 minuto para comentar. Olha, eu acredito que apoio a gente deva aceitar de cada um dos eleitores brasileiros. Agora, aliança política, eu acho que tem que ter limites éticos, tem que ter mais seriedade, porque aliança significa as pessoas implicarem nas decisões do programa de governo, significa as pessoas participarem do governo, e isso, obviamente, que traz prejuízos enormes à sociedade brasileira. Lamentavelmente, nós temos uma lei que foi regulamentada pelo Tribunal Eleitoral, a verticalização, que tornou praticamente essa eleição, as alianças, uma promiscuidade, porque inibiu os partidos políticos que estavam trabalhando há muito tempo numa perspectiva, ou seja, praticamente todos os partidos foram pegos de surpresa, inclusive o próprio partido, sabe, do governo, as grandes legendas, está aí hoje, tem gente para tudo quanto é gosto, mas eu acho que a ética é um princípio que nós não podemos abrir mão nas nossas discussões políticas. Candidato Ciro, 1 minuto. Bom, certamente a premissa ética é uma imposição de comportamento na vida republicana. Não há nada na vida republicana que se possa fazer com dignidade sem uma ética testemunhal. Eu não acho que se deva ensinar ética, nem lecionar ética. A ética é um testemunho de vida. Coisas, por exemplo, eu, como deputado estadual, como prefeito e governador, tinha direito a 3 pensões mensais vitalícias a serem pagas pelo povo pobre do Ceará. Sem nunca ter falado, essa talvez deva ser a primeira vez que eu falo em público, eu nunca aceitei receber, renunciei às 3. Então eu sou absolutamente claro que a ética é uma premissa. Quanto à questão de superar antagonismos passados, que é a pergunta do Augusto Nunes, isto de fato é positivo, desde que, e essa é a indicação do espírito público, o interesse nacional esteja presente. A compreensão e a humildade diante do grave problema, por exemplo, contemporâneo brasileiro, os limites concretos que se tem hoje de uma ordem internacional perversa, perigosa, que tem no Brasil um foco de seus interesses profundos, isso exige uma ampla capacidade de conciliação. Agora, José Paulo de Andrade, boa noite, é a sua vez de fazer a pergunta.
Boa noite, Márcia. Boa noite aos candidatos, já que eu não sei para quem vou dirigir a pergunta, mas a pergunta é a seguinte: credibilidade é uma palavra fundamental quando se fala de sistema financeiro. Qualquer desconfiança abala a economia, gera consequências imprevisíveis, haja visto o que aconteceu na Argentina e está ocorrendo agora no Uruguai, com restrições aos saques em contas bancárias, levando ao desespero milhares de correntistas. Qual é o mínimo de garantia que o candidato oferece caso seja eleito presidente de que não vai mexer nas contas dos brasileiros? Então vamos ver quem vai responder esta pergunta. Candidato Lula. E agora quem vai fazer o comentário? José Serra. Eu já fui vítima de uma insanidade parecida com essa, quando em 89 um candidato disse que não ia pegar a poupança, que foi o Collor, e alguns dias depois sequestrou a poupança de todo o povo brasileiro. O que eu acho, na verdade, meu caro Zé Paulo e povo brasileiro, é que quando se trata de questão financeira, um presidente da República, um governador de estado, um prefeito, mas sobretudo um presidente da República, tem que oferecer não apenas à sociedade do país em que ele preside, mas à sociedade também de fora, que são os investidores estrangeiros, alguma coisa que possa garantir crescimento da economia, produtividade, gerar riqueza no país. Lamentavelmente, durante esses anos, a gente viu o nosso governo subordinar os interesses do Brasil à especulação financeira, vendendo patrimônio público a preços muito baratos, sem que isso desse resultado positivo para o crescimento da economia, e ao mesmo tempo fazendo uma dívida enorme. Saímos de 67 bilhões para 750 bilhões da nossa dívida interna. Talvez seja, sabe, o maior passivo construído sem a gente constatar nenhum ativo que possa significar isso. E eu acho que o dinheiro do povo é uma coisa sagrada. Aliás, é por isso que eu estou propondo no nosso programa de governo que nós vamos incentivar duas coisas no Brasil. Primeiro, cooperativa de crédito e fundo de pensões. Vamos tentar incentivar que cada categoria organizada, que cada agrupamento de pessoas possa criar uma cooperativa de crédito para pegar juros a 3%, a 2,5% e não a 10%. E, ao mesmo tempo, incentivar as categorias organizadas a criar fundo de pensões para que a gente possa incentivar o povo brasileiro a poupar mais, para a gente poder aumentar a nossa poupança interna. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir tirar o Brasil do sufoco e dar garantia de que não iremos mexer no dinheiro do povo brasileiro para fazer o que foi feito em 90. Candidato Serra, o senhor tem 1 minuto para comentar. Realmente essa é uma questão fundamental. Vide o que aconteceu no Brasil, alguns anos atrás, no começo do governo Collor, na Argentina, no Uruguai. Portanto, esse é um compromisso muito claro que se deve exigir dos candidatos. Ninguém vai mexer na poupança das pessoas, seja corralito, seja sequestro de poupança e tudo mais. Agora, é importante dizer que a dívida brasileira é administrável. Essa história que andou se dizendo que a dívida é impagável, muita gente dizendo isso fazendo terrorismo, ou de que ela cresceu 10 vezes, ela não cresceu 10 vezes, ela cresceu bastante, mas cresceu menos de 3 vezes nos últimos anos. Isso tudo cria um clima de ansiedade e cria um clima propício a esse tipo de ações. Ou até propostas do tipo, vamos fazer uma renegociação unilateral da dívida, né, para impor condições e tudo mais. Isto acaba funcionando como uma profecia que se autorrealiza, provocando fuga de capitais. Nós temos que impedir isso e muito conscienciosamente administrar a situação, porque ela é bem administrável e não é necessário sequestrar a poupança de ninguém. Ao contrário, é condenável. Candidato Lula, sua réplica em 1 minuto. Olha, eu acredito que nós temos que ter alerta uma coisa. O Brasil foi orientado economicamente a acreditar no caminho fácil.
Ou seja, não sei quem foi que vendeu para os ministros da área econômica a ideia de que, olha, vamos fazer dívida, não vamos precisar produzir, vamos vender nossas empresas, que tem dinheiro lá fora para vir para cá. E não tem. Até porque não vem dinheiro do exterior para cá por causa dos olhos do presidente. Ninguém manda dinheiro para cá porque o presidente é isso ou aquilo, é preto, é branco, é mulher ou é homem. O capitalista que quer investir, ele investe se ele perceber que tem retorno. Então, o que nós temos que oferecer para poder fazer esse país voltar a crescer? Nós temos que oferecer infraestrutura que foi abandonada. Veja o caso da energia elétrica. Nós temos que oferecer mão de obra altamente qualificada, que não estamos oferecendo. E nós temos que oferecer mercado, ou seja, um povo com poder de compra, porque aí qualquer capitalista do mundo vai querer vir produzir aqui e investir aqui. Fora disso, é levar o Brasil à situação que ele está. Vamos agora à pergunta do jornalista Fábio Panúzio. 30 segundos, Fábio. Boa noite, Márcia. Boa noite aos candidatos. Bom, a julgar pela evolução dos índices, de alguns índices que são universalmente aceitos, como o índice de Gini, por exemplo, para que o Brasil alcance a situação de equilíbrio social de países, por exemplo, como a Dinamarca, levaria 640 anos, levaria 378 anos para se equiparar à situação de igualdade e equidade social da Índia e 294 anos para chegar à situação da Bolívia. Eu gostaria de saber o que o candidato pretende fazer concretamente para reduzir essa desigualdade. Gostaria de saber como se compatibilizar isso como é que se compatibiliza isso com a crise que certamente todos enfrentarão que for eleito. Vamos ver quem vai responder essa pergunta. O candidato Garotinho vai responder essa pergunta e eu quero saber quem é que vai fazer o comentário, Fábio. Ciro Gomes. Bem, Fábio, eu queria dizer a você que tudo que eu vou falar aqui está respaldado pela experiência de quem já foi prefeito 2 vezes e governou o 2º estado do país. Rio de Janeiro tem uma economia equivalente ao Chile. O Brasil chegou a essa situação porque as elites brasileiras se conformaram durante muito tempo em fazer o jogo de subserviência. Por isso, o próximo presidente da República tem que colocar o interesse nacional em primeiro lugar. Nós não podemos ficar submetendo o povo brasileiro a essas políticas que foram submetidas durante anos, que são políticas de dependência. Nós precisamos propor um projeto nacional. Na abertura do nosso programa de governo do Partido Socialista Brasileiro, nós deixamos claro: só há uma saída para o Brasil voltar a crescer. E como o país vai voltar a crescer? Voltar a crescer com um modelo nacional de desenvolvimento. Esse modelo nacional de desenvolvimento requer uma inserção soberana no mundo globalizado. O Brasil tem nessa eleição, você que vai votar, que fazer uma opção: se quer continuar sendo periferia do capitalismo mundial, como nós temos feito, oferecendo mão de obra barata, ou se nós queremos ser parte do capitalismo mundial. Se nós queremos discutir uma sociedade justa, nós precisamos parar de retórica. O governo que está terminando agora, por exemplo, como a Dinamarca, levaria 640 anos, levaria 378 anos para se equiparar à situação de igualdade e equidade social da Índia e 294 anos para chegar à situação da Bolívia. Eu gostaria de saber o que o candidato pretende fazer concretamente para reduzir essa desigualdade. Gostaria de saber como se compatibilizar isso como é que se compatibiliza isso com a crise que certamente todos enfrentarão que for eleito. Vamos ver quem vai responder essa pergunta. O candidato Garotinho vai responder essa pergunta e eu quero saber quem é que vai fazer o comentário, Fábio. Ciro Gomes. Bem, Fábio, eu queria dizer a você que tudo que eu vou falar aqui está respaldado pela experiência de quem já foi prefeito 2 vezes e governou o 2º estado do país. Rio de Janeiro tem uma economia equivalente ao Chile. O Brasil chegou a essa situação porque as elites brasileiras se conformaram durante muito tempo em fazer o jogo de subserviência. Por isso, o próximo presidente da República tem que colocar o interesse nacional em primeiro lugar.
Nós não podemos ficar submetendo o povo brasileiro a essas políticas que foram submetidas durante anos, que são políticas de dependência. Nós precisamos propor um projeto nacional. Na abertura do nosso programa de governo do Partido Socialista Brasileiro, nós deixamos claro: só há uma saída para o Brasil voltar a crescer. E como o país vai voltar a crescer? Voltar a crescer com um modelo nacional de desenvolvimento. Esse modelo nacional de desenvolvimento requer uma inserção soberana no mundo globalizado. O Brasil tem nessa eleição, você que vai votar, que fazer uma opção: se quer continuar sendo periferia do capitalismo mundial, como nós temos feito, oferecendo mão de obra barata, ou se nós queremos ser parte do capitalismo mundial. Se nós queremos discutir uma sociedade justa, nós precisamos parar de retórica. O governo que está terminando agora, durante 8 anos, promoveu a maior transferência de recursos do setor produtivo para o sistema financeiro que já se tem conta na história do país. Os lucros dos bancos foram escandalosos. Enquanto isso, faltou dinheiro para a agricultura, faltou dinheiro para programas sociais, faltou dinheiro para a educação. O Brasil precisa mudar, e o caminho da mudança é o caminho que faz com que o país saia desse modelo de dependência. Candidato Ciro, o senhor tem 1 minuto para comentar. De fato, sem crescer a economia, fica quase impossível você enfrentar a questão da concentração de renda no Brasil. No Brasil, nós já chegamos ao limite em que 1% dos mais ricos acumulam 18% de toda a riqueza nacional, o que soma 50% mais pobres. Isso, na prática, quer dizer 33 milhões de pessoas passando fome, 50 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. 14 milhões delas foram empurrados depois do Plano Real para baixo da linha de pobreza pelo manejo ruinoso da economia brasileira nos últimos 7 anos. O que distribui renda, entretanto, não é só crescer. Nós precisamos não alimentar mais ilusões de que políticas sociais compensatórias, esmolas, são solução. O que distribui renda é um marco de economia que amplia a participação dos salários na renda nacional. Uma política de salário mínimo, superado o problema da Previdência, uma política de participação dos trabalhadores no resultado das empresas, que foi minha iniciativa quando o ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, uma política de reforma agrária casada com uma política agrícola efetiva, preocupada com crédito, assistência técnica para o pequeno, e uma educação pública transformada que comece com a pré-escola, porque miséria hoje é concentradamente criança e idoso no Brasil. Bom, agora o candidato Garotinho tem 1 minuto para sua réplica. Bom, eu gostaria de reafirmar que existem 2 maneiras de distribuir renda. Uma é aumentar impostos, isso o país não aguenta mais. A outra é aumentar salário. Eu, nesta mesa aqui, posso dizer, sou o único que tenho, de fato, um dado a mostrar, porque quando o governo federal, querendo se livrar de ter que decidir a favor dos trabalhadores para aumentar o salário mínimo, transferiu isso para o Estado, eu coloquei no Rio de Janeiro o maior piso salarial desse país. E vou colocar agora, como presidente da República, o salário mínimo em R$280. É inadmissível um governo que paga de juros e amortização da dívida aos banqueiros 107 bilhões por ano, dizer que não tem dinheiro para dar um salário mínimo de R$280 para a população. Isso é uma questão de decisão política. Infelizmente, o governo que está aí é um governo das elites, comprometido com esse sistema financeiro. Eu digo a você: olhe o passado dos candidatos, veja quem tem experiência e veja quem fez. Tudo que eu estou falando aqui está respaldado no que eu fiz. Eu não estou prometendo um governo que ainda nem aconteceu como um candidato prometeu aqui agora há pouco. Bem, agora eu peço ao jornalista Hélio Campos Melo que formule a sua pergunta, e nós já sabemos que o jornalista vai perguntar para José Serra e terá o comentário do candidato Garotinho. Boa noite, Hélio. Boa noite, Márcia, boa noite, candidatos. Candidato José Serra, o senhor fez um trabalho muito elogiado no Ministério da Saúde, internacionalmente elogiado, principalmente no caso da AIDS. Desde o começo da campanha, quando a candidata Rosiane Sarney ela saiu, o senhor vem sendo acusado de usar métodos pouco ortodoxos na campanha. Usar parte da máquina do governo, usar o antigo SNI,
O senhor, essa sua fraca performance até esse momento, de 13% na última pesquisa, isto é, o senhor atribui ao que isso? Realmente... Do Ciro Gomes, é isso? Quem vai, Não, a pergunta, quem vai fazer agora a resposta, quem vai dar a resposta é o candidato Serra. E quem vai comentar é o candidato Garotinho. Ok, muito obrigado. Olha, se alguém na vida, Hélio, foi perseguido, se alguém sofreu dossiê, sofreu repressão, fui eu. Eu combati essa ditadura que aí está, e isso me custou 14 anos de exílio. Portanto, ninguém tem moral para vir aqui hoje falar de que fez isso, fez aquilo, etc. O que está acontecendo, isso não apenas com relação ao fato que você menciona, mas outras questões, é que de repente, quando se descobre um problema de alguém, adota-se a conduta do pega-ladrão. É como aquele trombadinha num calçadão que passa a mão numa carteira e sai gritando, ele roubou a carteira e sai gritando, pega ladrão, para atrair a intenção alheia. Esta é que é a realidade. De fato, as coisas que acontecem têm que ser respondidas pelas pessoas envolvidas. E, aliás, se houve um dossiê falso feito nesse país, esse dossiê me envolveu o falecido Sérgio Mota, o falecido Mário Covas, o famoso dossiê Caribe, que foi inventado, foi feito deliberadamente para ter efeito na eleição de 1988. E hoje, alguns dos responsáveis por essa farsa, inclusive, estão na prisão. Portanto, o que nós temos que fazer nessa campanha é discutir propostas, é discutir ideias, é discutir teses sobre o Brasil e dizer a verdade. E que todo mundo dê as explicações a respeito dos problemas que apareçam. E não usem aquela tática da transferência na base do pega-ladrão. Garotinho, candidato, o senhor comenta. 1 minuto, por favor. Não, eu queria apenas dizer ao telespectador, contribuinte que paga seus impostos, que no meu governo, como presidente, a Polícia Federal não será usada para beneficiar ninguém. Nem dinheiro do Ministério da Saúde vai ser utilizado para contratar firma, para ficar espionando a vida das pessoas. Nós vamos fazer um governo aberto, um governo transparente, onde a sociedade brasileira possa participar dele. Infelizmente, eu queria mais uma vez que você, telespectador, olhasse nos olhos dos candidatos. O maior patrimônio de um candidato é a sinceridade. Não adianta ficar repetindo aqui histórias que não correspondem à realidade. Olhe nos olhos do candidato. Só queria deixar isso claro. No meu governo, a Polícia Federal vai ser para prender traficantes, não para bisbilhotar a vida de ninguém. Fique tranquilo, viu? Candidato Serra, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Até porque a polícia do estado do Rio de Janeiro, quando o senhor Garotinho era governador, não prendeu o traficante. Agora vai precisar que a Polícia Federal faça isso. Quanto à questão do Ministério da Saúde, eu quero dizer plateia, o seguinte... por favor, eu vou pedir para a plateia não se manifestar. Atenção, por favor. Quando eu estava no Ministério, nós contratamos um serviço antigrampo, o mesmo que é contratado pelo Superior Tribunal de Justiça. O mesmo eu vou pedir que mais é uma vez que a plateia se comporte, por favor. O mesmo que é contratado pelo Tribunal de Contas da União. Instituições acima de qualquer suspeita. Para quê? Porque o Ministério trata de questões fundamentais, patentes, brigas com multinacionais, preços de medicamento, concorrência. 3 vezes se constatou que o meu telefone e de vários outros estava grampeado. E o TCU, Tribunal de Contas da União, chamado a opinar por um líder do PPS na Câmara Federal, deu seu parecer dizendo que todo o procedimento adotado era absolutamente legal. É bom que se esclareça isto, até para chamar atenção para aqueles que pregam a estratégia do pega-ladrão. Bem, você está acompanhando pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, pelo canal Band News, o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos com uma nova rodada de perguntas de candidato para candidato. Band Eleições 2002.
Este é o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República que você acompanha pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, pelo canal Band News e também pela CNN em espanhol, que está dando flashes do debate em sua programação. Vamos iniciar então com as regras do quarto bloco. Neste quarto bloco do debate, candidato pergunta para candidato. As perguntas seguirão a seguinte ordem definida em sorteio. Serra pergunta para Garotinho. Ciro pergunta para Lula. Lula pergunta para Serra. Garotinho pergunta para Ciro. A pergunta será feita em 30 segundos e a resposta em 2 minutos. Quem pergunta tem direito à réplica de 1 minuto. Quem responde tem 1 minuto de tréplica. Vamos iniciar então com o candidato José Serra perguntando para Antony Garotinho. O senhor tem 30 segundos. Queria perguntar ao candidato Garotinho se ele é a favor da lei de responsabilidade fiscal. Essa lei diz que no final do mandato, um governador não deve deixar contas para pagar para o seu sucessor. O senhor cumpriu esse preceito agora que deixou o governo do estado do Rio de Janeiro? Deixou muitas contas a vencer? Candidato, o senhor tem 1 minuto. Antes eu gostaria de esclarecer... Aliás, o senhor tem 2 minutos, perdão. ...aos telespectadores que a competência para prender traficantes de drogas e armas é da Polícia Federal. Bem que a Polícia do Rio deu uma ajudinha, prendeu 40 durante a minha gestão. Mas o governo Fernando Henrique, que criou vários planos de segurança, não cumpriu seu papel constitucional. Não prendeu os traficantes de drogas e armas. Segundo o relatório do BNDES, analisando as contas de gestão do ano 2001, que foi o ano que eu concluí, eu administrei 99, 2000 e 2001 e renunciei para concorrer ao governo do nosso país em 2002. 3 estados cumpriram integralmente a lei de responsabilidade fiscal, entre eles o Rio de Janeiro. Portanto, eu sou a favor da lei de responsabilidade fiscal. Cumpri, no período da minha gestão, a lei de responsabilidade fiscal. É bom que o governo federal também cumpra. O governo federal não vem cumprindo a lei de responsabilidade fiscal criada por ele próprio. Ninguém mais endividou o país do que o próprio governo federal. Ninguém mais está deixando tantas dívidas para o seu sucessor do que o próprio governo federal. Ninguém tem deixado tantos problemas e casca de banana e pepino para o seu sucessor do que o próprio governo federal. Então é bom que aqueles que criam a lei também possam cumprir a lei. Quanto a mim, eu já sei que o candidato vai vir com a história de que nós deixamos déficit. Olha, eu quero deixar bem claro, eu saí com 88% de aprovação do governo do estado. A candidata que eu apoio no Rio de Janeiro lidera as pesquisas. Portanto, quem fiscalizou a minha administração e conhece a minha administração, aprova a minha administração. Aliás, se a eleição para presidente da República fosse no Rio, o estado que eu governei, onde eu lidero as pesquisas, eu estaria eleito. Portanto, eu sou a favor da lei de responsabilidade fiscal e vou cumpri-la. Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, em primeiro lugar, é preciso lembrar que o partido do governador Garotinho entrou na justiça contra a lei de responsabilidade fiscal. Veja-se a má vontade que existe com relação a uma lei que é muito importante para o Brasil. Em segundo lugar, é também relevante dizer que o governador teve muito dinheiro na sua administração, muito dinheiro. E grande parte dele, graças à medida que nós mesmos fizemos, eu mesmo, na Constituinte, com relação aos royalties do petróleo, que este ano, para o estado do Rio, chegaram a quase 2 bilhões de reais. Em terceiro lugar, é preciso que se diga o seguinte: ele deixou em caixa um dinheiro que é inferior aos restos a pagar que deixou para a governadora Benedita. Esta é a situação, ou seja, deixou mais coisa para pagar do que dinheiro que deixou em caixa. Portanto, isso não se chama cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Isso significa transferir para a sua sucessora um problema muito grave de administração. E quanto à questão da segurança, de polícia prender, não prender, polícia Candidato, acabou o seu tempo, infelizmente. Vamos agora à tréplica do senhor Garotinho. Bom, eu queria dizer que o candidato não falou a verdade, os números estão publicados. Nós deixamos 1 bilhão e 200 milhões de reais em caixa e existe toda a arrecadação ao longo do ano
para ser efetuada para cumprir os compromissos. Olha, falar em dívida, o candidato do governo é brincalhão. Dizer que o meu governo deixou dívida. O governo dele está deixando o que para nós aqui, Ciro, Lula? Estou falando em dívida. Eu peço à plateia, por favor, que não se manifeste. Eu acho que, com toda sinceridade, eu preciso que o telespectador fique atento, porque isso aqui não é um teatro, isso é eleição para a presidência da República. Nós temos que falar a verdade. O governo quebrou o país. O próximo presidente da República, seja ele quem for, vai pegar um país quebrado. É claro que há possibilidade de virar, e nós vamos virar, mas nós não podemos deixar de reconhecer que este governo quebrou o nosso país. Em termos de dívida, ele é campeão. Seu tempo acabou. Vamos agora, dando sequência a este bloco. O candidato Ciro Gomes pergunta para Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor tem 30 segundos. Todos nós compreendemos a grave necessidade de superar o rombo nas contas externas que nos deixa aí vulneráveis a esses constrangimentos de FMI e outras coisas. E um caminho fundamental é a questão do comércio exterior. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esses blocos comerciais, o Brasil e o Mercosul, o Brasil e a ALCA, o Brasil e outras alternativas. Lula, o senhor tem 2 minutos. Vou utilizá-los bem. Olha, primeiro, nós queremos dizer publicamente que vamos apostar no fortalecimento do Mercosul. Achamos que o Mercosul forte é condição sine qua non para que o Brasil possa fazer novos acordos com a União Europeia, fazer novos acordos com os Estados Unidos e procurar, inclusive, novas parcerias como a China, como a Índia, como o próprio Japão, onde o nosso comércio é muito pequeno, apenas 0,8%, e o Brasil pode crescer muito mais. Hoje o Brasil tem uma relação comercial tripartita, ou seja, nós temos 24,8% com os Estados Unidos, 26% com a Europa, nós temos 20 e poucos % com a América do Sul e o restante com o mundo. Acontece que o Brasil precisaria seguir o caminho da União Europeia e criando instituições multilaterais até você chegar a um parlamento do Mercosul, até você chegar, quem sabe, um dia a uma moeda única. Acontece que houve uma mentira, tanto do Brasil quanto da Argentina, quando se disseram que o real valia $1 e o peso valia $1. E aí, quando isso veio à tona, o Mercosul entrou em crise. Nós, por exemplo, não concordamos com a ALCA tal como ela está projetada, porque a ALCA tal como está projetada, com os Estados Unidos criando um mecanismo de proteção, aprovando $196 bilhões no Congresso americano para subsidiar a sua agricultura, com os Estados Unidos colocando tarifas enormes nos nossos produtos, com os Estados Unidos elevando para 340 o número de produtos sensíveis. Na verdade, eles não querem fazer integração, eles querem fazer anexação. E nós já faz muitos anos que conquistamos a nossa independência e não queremos voltar a ser colônia. Candidato Ciro Gomes, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O atual governo marcou para o dia 15 de janeiro do ano que vem, portanto, com 15 dias apenas da escolha, da posse do novo presidente, uma rodada de negociação de uma área de livre comércio com as Américas. E é preciso que a sociedade brasileira se preocupe com isso, porque o juro nos Estados Unidos é 1,75% ao ano. No Brasil se desconta uma duplicata, 4% ao mês. Eles são ponta tecnológica e nós aqui estamos atrasados nos nossos modos de produzir, em média 3 gerações. E eles têm empresas tão grandes que podem vender produto com 1 centavo de lucro. Nós aqui, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa. Portanto, o que os nossos antecessores fizeram, inclusive politicamente, muito mais do que uma coordenação como a Europa, foi correr para proteger um bloco regional na América do Sul, para que a gente juntos, com todas as diferenças e dificuldades, pudéssemos nos situar na questão do comércio exterior. Eu ajudei a pensar e a executar uma fase importante do Mercosul. E hoje o Mercosul está em frangalhos, porque de fato não foram feitas as coordenações que estavam planejadas e foram abandonadas. Agora o candidato Lula tem 1 minuto para sua tréplica. Não, mais grave, né, Ciro? Os Estados Unidos têm praticamente 70% do PIB das Américas, o Brasil tem apenas 6%. E nós precisamos, sobretudo, pensar em 3 coisas. Preservar a nossa agricultura, que é competitiva. Lamentavelmente, o governo não enxerga. Segundo, preservar a nossa indústria, aquilo que sobrou da nossa indústria, e torná-la cada vez mais competitiva, investindo mais em ciência e tecnologia. Terceiro,
nós temos que preservar os empregos do povo brasileiro, porque, afinal de contas, são 53 milhões de brasileiros passando fome e não é possível que num país grande, maravilhoso como o Brasil, as pessoas ainda estejam passando fome. É importante lembrar que dos 15 principais produtos que os Estados Unidos compram do Brasil, eles nos impõem uma tarifa de 46,5% em média. E dos 15 principais que nós compramos dele, nós apenas cobramos uma tarifa média de 13,5%. Ou seja, o governo parece que não tem autoestima e não se respeita quando age tão docilmente quando se trata de relação comercial. Vamos agora ao debate entre Lula e Serra. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Serra. Bom, a abertura discriminada que o Brasil participou levou a que o Brasil, no governo Collor, começasse a desandar. Eu lembro de uma fase famosa do Collor, o Brasil fabrica carroça, ou seja, a partir daí começou a se desmontar a indústria brasileira. E o dado concreto é que em 94 o presidente Fernando Henrique Cardoso prometeu gerar 12 milhões de empregos, eu tinha prometido 8, acharam que era um exagero, ou seja, e acontece que nós chegamos ao final do mandato, Serra, tem praticamente 11 milhões e meio de pessoas desempregadas. Acabou o seu tempo, candidato. Qual é a tua proposta para a questão do emprego? Olha, a respeito da questão da abertura que você menciona, eu quero dizer que eu fui um crítico dela. Inclusive, um dos candidatos aqui presentes, o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, que foi ministro durante 116 dias, promoveu grande parte dessa abertura indiscriminada naquela época. Lembra? A baixa de alíquota de automóveis, repentina, eliminação de 5 mil, ou redução de 5 mil tarifas sobre automóveis, sobre todos os produtos, a sobrevalorização cambial, da qual eu sempre fui, nunca escondi, bastante crítico e tem grande responsabilidade pelos problemas atuais, a isenção tributária de importações pelo correio, né, que importar pelo correio não custava nada e tudo mais. E eu acho que efetivamente o que aconteceu naquela época está na origem dos problemas que nós temos hoje de lento crescimento e mesmo de insuficiência do crescimento do emprego. O que nós precisamos fazer é exatamente reverter essa situação por uma estratégia econômica correta, que pressupõe exportar mais, pressupõe substituir importação. Inclusive em muitas áreas que hoje geram um tremendo déficit para a economia brasileira, né? Petroquímica, eletroeletrônica, etc. Então nós temos que ter uma política ativa. Eu sou a favor do mercado, mas sou a favor do ativismo governamental. E nós temos que ter uma estratégia deliberada de crescimento, uma política industrial deliberada que rompa os estrangulamentos que hoje nós estamos sofrendo na nossa conta comercial e que é fundamental, Lula, para criar mais emprego. Você propôs, na sua estratégia, criar mais 10 milhões de empregos. Eu estou propondo criar 8, que me parece mais realista, mas não porque eu seja contra fazer mais. Se puder dar mais, se puder acelerar mais, nós vamos fazer isso, não tenha dúvida. Senhor Lula, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu acredito que um dos grandes problemas do Brasil é que algumas autoridades brasileiras não querem conhecer o Brasil. Porque se as nossas autoridades fossem conhecer o semiárido nordestino, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, o Vale do Ribeira aqui em São Paulo, certamente eles iriam ver tanta miséria que eles iriam tentar fazer com que o emprego passasse a ser obsessão de todo mundo. No governo Collor, ele fez uma coisa que ele nem sabia que estava fazendo, porque ele não conhecia nada. Ele reduziu a alíquota de óleo de coco de babaçu de 20% para 2% ou 4%. E o que aconteceu, na verdade, é que quase que 300 mil mulheres que viviam do trabalho naquela região de Tocantins, do Pará, ou seja, perderam o emprego, porque começamos a importar coco de babaçu, que faz a essência do sabonete, que eu não vou fazer merchandise aqui. O que eu acho é que nós precisamos ter em conta o seguinte, gente, esse povo precisa efetivamente trabalhar, nós precisamos investir em ciência e tecnologia, precisamos acreditar na capacidade produtiva da empresa brasileira. Candidato Serra, 1 minuto para sua tréplica. Olha, o Lula falou de uma coisa, ciência e tecnologia, que eu esta semana estive analisando bem, que é a questão da agropecuária. Estive na Embrapa,
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Nós já fizemos grandes revoluções nessa área, né? Na utilização do cerrado, na utilização, até na criação do algodão colorido, como eu vi no interior da Paraíba, que já se fabricam tecidos de algodão colorido natural. Tudo isso nós temos que fomentar. E temos também que fazer as obras, por exemplo, essa famosa Cuiabá-Santarém, que está inacabada há tantos anos. A ferrovia que vai de Petrolina até o porto de Recife, até o porto de Suape. Tudo isso vai significar mais empregos. Mas nós temos também que incentivar o trabalho para o jovem. Daí a nossa proposta de ter incentivos fiscais nas 3 esferas. Teremos que ter parceria com os governadores e com os prefeitos para a contratação de jovens de 2º grau para estágio. Vamos agora ao último debate desta série, candidato. Não, o criticado senhor... de forma... Não, mas o senhor não foi ofendido, não houve crítica nem ofensa. Houve apenas uma citação, mas que não foi ofensiva, e a nossa produção decidiu que o senhor não tem direito de resposta. Então vamos agora, e eu peço à plateia também que não se manifeste. Agora vamos ao último debate desta série entre os candidatos Antônio Garotinho e Ciro Gomes. A pergunta é: quem faz é Garotinho? O senhor tem 30 segundos. Ô Ciro, nós estamos discutindo muito aqui a economia, mas nós sabemos que o que define a economia é a aliança política de um candidato. Você sabe que o Brasil, em determinados momentos da história, tentou mudar. Com Jânio acabou no que deu, com Collor acabou no que deu. Agora, você sabe que ambos se julgavam assim pessoas que podiam resolver tudo? Eu li outro dia no seu site, você está propondo... Eu peço que o senhor se adiante, porque o senhor já está passando o seu tempo de pergunta. Você está propondo dissolver o Congresso. Eu queria que você explicasse isso, para que não fique dúvida que você amanhã poderá tomar uma medida autoritária contra a sociedade brasileira. Deixar isso claro para a população. Candidato, 2 minutos, por favor. Eu fui ministro da Fazenda, fui governador de um estado, fui prefeito de uma capital, fui deputado por 2 mandatos, venho da militância no movimento estudantil, tudo isso já faz 8 anos. Fui candidato a presidente do Brasil, fiz campanha pelo parlamentarismo, tenho uma profunda e definitiva vocação democrática, compromisso democrático, e em nenhuma hipótese na minha cabeça passaria qualquer providência que não fosse democrática. O que eu acho, está escrito na Constituição brasileira, é que a democracia brasileira precisa praticar o que está dito aqui. Em certas circunstâncias, o Congresso Nacional já está regulamentado, está aqui nos princípios fundamentais da Constituição, pode, se quiser, e é aqui que está dito na Constituição, convocar a sociedade para votar, através de plebiscitos e referendos, soluções para os problemas ou para os impasses, para evitar aquilo que já aconteceu na história brasileira: suicídio, renúncia, impeachment, ou essa crônica de compra de votos que envergonha a classe dirigente do país e deixa a sociedade descrente da linguagem pública. E se você me permitir, nesta resposta, enfim, me defender daquilo que foi sacado dentro do seu tempo, sem problemas. Eu quero dizer que eu fui convocado, eu era governador do Ceará e o Plano Real estava se acabando na origem. Fui convocado pelo presidente Itamar Franco, foi-se um apelo patético do então candidato Fernando Henrique Cardoso, e eu tive que renunciar ao governo do Ceará para assumir. E a situação qual era? Ágil, fila, desabastecimento, pressão generalizada de aumento de preços, e o Plano Real, que tinha feito a inflação 0 em julho, em agosto teve 3% de inflação. Qualquer pessoa minimamente honesta, tanto mais se é formada em economia, sabe que diante de uma demanda explosiva, se não houver uma oferta equilibrada, os preços sobem. E se o país estava 100% de capacidade instalada, ocupada, trabalhando em 3 turnos, e ainda assim não dava vazão de produzir o que a população podia comprar pelo benefício que o real trouxe, só restava uma, não restavam 2 alternativas: importar o excedente, na confiança de que o novo governo... Acabou o seu tempo, candidato. Candidato, agora Antônio Garotinho tem 1 minuto para a réplica. Eu queria que o candidato fosse mais explícito, porque a sua candidatura, ela se situa, pelo menos tenta se situar, no campo da oposição. Mas a gente vê pessoas que serviram ao governo Fernando Henrique, serviram à ditadura militar, serviram ao governo Collor, todos na sua candidatura. Não seria uma frustração, Ciro? Amanhã você eleito, você compor um governo com essa gente. Ontem no jornal você beijando a mão de Antônio Carlos Magalhães. Com sinceridade, eu fiquei chocado com essa
situação sua. Candidato Ciro Gomes, 1 minuto para a sua tréplica. Talvez pelo seu estilo você imagine que seja possível governar o Brasil assim, apelando a credos religiosos, apelando a pessoas que vão à igreja, e eu, com a minha experiência, acho que não. Como eu tenho muita responsabilidade, eu tenho uma aliança de partidos, é a chamada Frente Trabalhista, que reúne o PPS, que é o meu partido, o PDT, que é o partido que o senhor já pertenceu, o PTB, que é um partido que eu consegui tirar da base do governo, e tenho procurado cativar, cultivar dissidências em outras áreas nesse campo de centro-esquerda, por uma simples circunstância. Eu não sou salvador da pátria, não, é de centro. Candidato, por favor. Candidato Garotinho, o senhor não pode interromper o candidato Ciro Gomes, por favor. E eu peço à plateia mais uma vez que fiquem Dependendo, o que depende aqui é quem manda no governo. E eu sei mandar. Claro que eu não sou dono da verdade. Quem busca a verdade ouvindo a inteligência das pessoas sabe que as pessoas na política, elas são aquilo para qual elas se prestam nas suas circunstâncias. O que é que eu quero dizer? Eu tenho um projeto com começo, meio e fim, eu tenho uma longa vida pública, eu tenho uma biografia, eu tenho uma vida limpa, eu tenho uma estratégia para oferecer ao país soluções e não estou disposto a vender a alma para ser presidente do Brasil, porque eu não sou nenhum aventureiro que vá me precipitar como presidente a oferecer propostas mirabolantes que amanhã não se pratiquem. Bom, candidato, acabou o seu tempo e você está assistindo ao primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela Rede Bandeirantes Rádio e Televisão e canal Band News. Nós voltamos daqui a pouco com uma nova rodada de perguntas entre os candidatos. Band, eleições 2002. Band Eleições 2002. Estamos iniciando o 5º bloco deste primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Vamos às regras. Neste 5º bloco do debate, candidato volta a perguntar para candidato. As perguntas seguirão a seguinte ordem definida em sorteio. Serra pergunta para Ciro. Garotinho pergunta para Lula. Ciro pergunta para Serra. Lula pergunta para Garotinho. A pergunta será feita em 30 segundos e a resposta em 2 minutos. Quem pergunta tem direito à réplica de 1 minuto e quem responde tem 1 minuto de tréplica. Começamos então com o candidato José Serra perguntando ao candidato Ciro Gomes. O senhor tem 30 segundos. Candidato Ciro Gomes, em entrevistas à CBN e ao Correio Brasiliense, foi afirmado, o senhor afirmou, que o valor, abro aspas, do salário mínimo em meu governo não pode ficar abaixo de $100, nem um dia, custe o que custar, pois foi isso que pagamos quando fui ministro da Fazenda em 1994. A taxa de câmbio de hoje, isso significaria um gasto público federal mínimo de 18 bilhões de reais por ano. De onde vai tirar esse dinheiro? Candidato Ciro Gomes, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeiro é preciso datar a afirmativa, porque o senhor sabe, eu sou muito sério e muito responsável. E a taxa de câmbio hoje é uma consequência louca do profundo desequilíbrio que o governo ao que o senhor serviu por 8 anos produziu no país e, evidentemente, não dá para acompanhar, nem eu estou propondo indexar, vincular ou corrigir o salário mínimo diariamente por uma taxa volátil de câmbio. Quando eu fui ministro da Fazenda, o câmbio estava ao redor de R$ 0,85 por dólar e isso equivalia absolutamente a em números redondos aos $100 que eu imagino pode ser produzido. Por quê? O país naquela data cresceu, teve superávit fiscal de 5% do PIB, o desemprego despencou a 4% e as contas da Previdência tiveram superávit. O problema é um conflito distributivo. A qual senhor você quer servir? Esse ano, o governo brasileiro estará passando 107 bilhões de reais entre amortizações e juros para uma dívida interna
interna, que quando eu era ministro era de 61 bilhões de reais, o equivalente a 23% do PIB, e que hoje ascende a 750 bilhões de reais em 7 anos, quando o funcionalismo ficou arrochado 8 anos, quando os tributos foram aumentados de 27% para 34,5% do PIB. Trata-se, portanto, de saber a que senhor se quer servir. E, no meu caso, eu quero ver se sirvo às maiorias populares brasileiras que precisam que o seu salário possa suportar o custo de vida que volta a crescer. Candidato José Seara, o senhor tem 1 minuto para a réplica. E, além das maiorias, eu quero também servir a verdade. O que o candidato Ciro Gomes disse não é verdade. Quando ele foi ministro da Fazenda por 116 dias, o salário mínimo foi de $82 na média daqueles meses em que ele foi ministro. O cálculo está aqui, está acessível a todo mundo. Não foi $100. Segundo lugar, tanto não foi que a Folha de São Paulo publicou a seguinte matéria: Ciro Gomes descartou a hipótese de o salário mínimo subir para $100, matéria de 12 de novembro de 94. Descartou a hipótese do salário mínimo ir para $100. Entre aspas, não é possível fazer isso, diz o Ciro, por causa do impacto que a medida teria para a Previdência Social e administração pública estadual e municipal. Não só não pagou, como disse que não poderia pagar. E não nos disse agora de onde tiraria os 18 bilhões, ou até se o câmbio cair, digamos, para 250, 9 bilhões. Isso tampouco foi esclarecido. E eu acho importante servir, além das massas, à verdade. Ciro, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Eu costumo servir a verdade como profissão de fé e de vida. Não há precedente na minha vida pública, que já é extensa, nem de grosserias, nem de agressividade, nem de faltar com a verdade. Eu peço à plateia que, por favor, se contenha. Essa é a forma com que os auxiliares do senhor José Serra se comportam. Mas, como eu lhe disse, eu costumo ter, e é uma vida extensa. Já fui ministro da Fazenda, já fui governador de estado, já fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, fui deputado por 2 mandatos e já fui candidato a presidente do Brasil. E não há precedente de incoerência na minha vida. Eu fui ministro de 7 de setembro de 94 a 31 de dezembro de 94 e todo o Brasil sabe que a data de reajuste do salário mínimo é maio. Portanto, eu não podia ser cobrado por reajuste, e é por essa razão que eu afirmei, porque a data de reajuste é anual e é a data maio. E eu fui ministro da Fazenda do começo de setembro, naquela fase crítica de implantação do real, quando caiu o recupero, a dezembro de 94. Cobrar de mim isso e deixar de comparar o câmbio da data para fazer falácia com números falando em média de 116 dias, não é senão uma expressão de desonestidade intelectual. Então, candidato, seu tempo já se esgotou. E agora... Tá certo. O senhor tem direito a essa resposta. O candidato tem 1 minuto e meio como direito de resposta. Olha, a questão é a seguinte: o candidato Ciro Gomes afirmou, o Brasil inteiro leu, ouviu, né, ou escutou. Ele disse que pagou, quando ele foi ministro, o salário mínimo era $100. Não tem firula econômica. Eu sou economista, sou professor, tive grande experiência em economia, e eu acho o seguinte: a gente saber economia é muito importante para não ser enganado a respeito de informações econômicas, no mínimo. Aqui é o seguinte, ele diz: o valor do salário mínimo em meu governo não pode ficar abaixo de $100, nem um dia, o futuro governo dele, se ele ganhar. Custe o que custar, pois foi isso que pagamos quando fui ministro da Fazenda em 1994. Não foi assim. Em setembro, o salário mínimo foi, em dólares, foi de 80,9. Em outubro, 82,7. Em novembro, 83,16. Em dezembro, 82,3. Eu tirei a média dos 4 meses. Ou seja, ele faltou com a verdade quando disse que tinha pago um salário mínimo de $100. Se fosse um comportamento isolado, vá lá. Mas isso tem acontecido, inclusive, quando disse que pagou a dívida do Ceará mobiliária toda e não pagou, ela aumentou 68% no período. Quando disse que foi fundador do meu partido, do PSDB, e não foi, ele entrou no PSDB mais de 1 ano depois, e por aí vai. E eu acho que o compromisso com a verdade é fundamental. O seu tempo esgotou. O candidato Ciro Gomes fez aqui um reparo que o candidato Serra mudou de assunto, mas ele estava dentro do tempo dele, candidato. Agora vamos ao candidato...
São as regras, candidato. Agora é a vez do candidato Antônio Garotinho perguntar para Luiz Inácio Lula da Silva. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Eu estou até em dificuldade aqui depois de definir a ACM como centro. Eu estou meio... Mais uma vez. Mas eu queria perguntar, Lula, você não acha que o PT foi longe demais em fazer esse acordo com o Orestes Quércia em São Paulo, não? Candidato, o senhor tem seu tempo de 2 minutos. Primeiro, não foi possível fazer um acordo com o Quércia, porque eles lançaram um candidato próprio. Não foi possível. Mas eu quero te dizer uma coisa, garotinho. Primeiro, nós queríamos fazer aliança com o PSB. Vocês não quiseram. Queríamos fazer com o PPS. O PPS não quis. Queríamos fazer com o PDT preferiu o PPS. Nós achamos legítimo que os partidos políticos queiram ter candidato próprio. Afinal de contas, é assim que um partido cresce e se fortalece. Agora, quando você faz um acordo pensando em ter gente extraordinária, gente com voto, gente mais à direita, mais à esquerda. Da mesma forma que você vê a São Paulo tentar ganhar o apoio do Maluf. Eu vi uma fotografia estampada na Folha de São Paulo, ao sorriso, e eu não acho ruim, não. Se o Maluf disser, vou votar no Lula, eu falo, muito obrigado. Prefiro votar em mim do que votar contra. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Não tenha medo de fazer as alianças, não recuse apoio, não, porque senão fica muito difícil ganhar as eleições. Eu, sinceramente, gostaria de ter repetido, garotinho, em 2002, aquilo que nós fizemos em 98, aquilo que nós fizemos em 94, aquilo que fizemos em 89 no segundo turno. Mas paciência, não deu certo. Nós não vamos ficar chorando leite derramado. A gente faz aliança com quem quer fazer aliança conosco, com quem está disposto a fazer aliança conosco. Nós, desde o início, dissemos que queríamos procurar todos os dissidentes do PMDB para fazer aliança conosco, e você sabe que pode ter todos os defeitos do mundo, mas o Quércia, com relação à oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, o PMDB de São Paulo foi oposição o tempo inteiro a toda a política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Só lamento que a verticalização não tenha permitido que a gente fizesse uma aliança mais ampla e que eles aqui estivessem apoiando o meu companheiro genuíno. Agora, candidato Garotinho, 1 minuto para sua réplica. Primeiro, eu quero deixar claro que eu não vim a São Paulo em momento nenhum buscar apoio de Maluf. Segundo lugar, eu quero deixar claro para você, telespectador, que a nossa candidatura se manteve pura. Diferente de outros candidatos que buscaram apoio a qualquer preço, falam de ética, falam de manter o partido com a sua história, com a sua trajetória. A eleição está ficando clara. Todo mundo fez acordo com todo mundo. Eu não quero ganhar a eleição a qualquer preço. Eu quero ganhar a eleição com o compromisso de mudar o Brasil. Se for para ganhar a eleição, para continuar da forma como está, fazendo esses acordos para manter essas elites que há anos vêm massacrando o povo brasileiro, não dá. Com os velhos políticos, as velhas oligarquias, toda essa gente que está incorporada em todas as candidaturas, exceto a candidatura do Partido Socialista Brasileiro. Bem, agora o candidato Lula tem 1 minuto para a tréplica. Ô, garotinho, com todo carinho e respeito, a tua candidatura está tão pura que se continuar assim, você vai ficar sozinho. Porque por favor, plateia, os governadores de estado que você lançou estão desistindo. E eu acho isso ruim, porque acho que você tem todo o direito de ser candidato a presidente da República. O PSB é um partido extraordinário. Eu não tenho uma queixa do PSB em 20 anos de relacionamento, mas a verdade é que tem momento e momento, né? Acho que o PSB nesse momento está numa situação difícil em vários estados. São Paulo, principalmente, Bahia agora, Ceará, Pernambuco, ou seja, eu acho que você não fez aliança política maior porque não conseguiu. Como eu também não fiz maior porque não consegui, como o Ciro não fez maior porque não conseguiu. Ou seja, não vamos tentar aqui vender a ideia que nós somos, sabe, mais favoráveis ou mais contra a aliança. Todos nós queríamos aliança política. Só fizemos a que foi possível fazer. Candidato, seu tempo esgotou, e dando sequência a este 5º bloco, o candidato Ciro Gomes pergunta para o candidato José Serra. Ciro Gomes, por favor, 30 segundos para sua pergunta.
Senador, o senhor trabalhou nesse governo por 8 anos como ministro do Planejamento, membro da equipe econômica no primeiro mandato e depois ministro da Saúde no segundo mandato. É candidato porque é suportado e apoiado pelo governo, tenta fazer de conta que não é, mas o senhor, a população quer saber, tem a obrigação de responder para onde foi a montanha de dinheiro das privatizações, 70 bilhões de dólares, do aumento dos impostos de 27% para 34,5% do PIB, o funcionalismo público há 8 anos sem reajuste, a Polícia Federal com 5 mil homens operacionais, sem dinheiro para gasolina, as estradas destruídas, faltando energia no país e a dívida pública subiu para 750 bilhões de reais. O povo quer saber aonde os senhores colocaram essa montanha de dinheiro. Candidato José Serra, 2 minutos para sua resposta, por favor. Olha, em primeiro lugar, eu não tento esconder nada. Pelo contrário, as minhas posições são sempre muito abertas e claras e eu não fico mudando segundo a conveniência do dia ou da hora. Agora há pouco mesmo, o candidato Ciro Gomes disse, todos que estão aqui ouviram, que a inflação em julho de 94 foi 0 e que estava subindo, por isso é que ele fez aquela rebaixa de tarifas, aquele escancaramento da economia, que é a base dos problemas econômicos atuais. Começou naquele período. Candidato, o senhor não vai poder interromper. A inflação em julho Candidato, o senhor espere a sua réplica, por favor. Eu quero dar uma informação a todos para que não saiam desinformados. A inflação em julho de 94 não foi 0, como disse o Ciro Gomes. Foi 6,84, segundo os índices oficiais. Em agosto foi 1,86. Em setembro, quando ele entrou, 1,53. Portanto, não é, os números que ele deu estavam equivocados. Incoerência, inconsistência, meu Deus do céu, é isso. Incoerência, inconsistência é dizer uma coisa e fazer outra. É dizer que pagou uma dívida que não pagou. É dizer que ganhou um prêmio do Unicef pelo trabalho que fez contra a mortalidade infantil e o prêmio foi para o governo anterior. Isso é que é inconsistência. E a essência dos meus problemas com relação à economia, da minha análise, realmente vem daquela época em que ele foi ministro, que fez sobrevalorização do câmbio, que fez rebaixa tarifária de mais de 5 mil produtos e disse assim, é tão fácil quanto usar, ou tão importante quanto usar camisinha. Importação sem impostos, sem tributação pelo correio. E deixou uma taxa de juro real, ele tanto que fala de taxa de juro, de 27,7%. Muito maior do que a taxa de juros hoje. Como ministro da Fazenda, deixou essa taxa de juros e inaugurou déficit comercial, 1,2 bilhões de reais em novembro, dezembro, pela primeira vez em muitos anos. Então, tem que ter correspondência entre aquilo que disse e aquilo que fez. Bom, agora o candidato Ciro tem 1 minuto para a réplica. A pergunta que ficou sem resposta e mais uma vez foi substituída por uma agressão inverídica é para onde foi a montanha de dinheiro das privatizações, do aumento dos impostos, do arroxo salarial dos servidores públicos, da destruição da infraestrutura do país. E quero dizer que os números da minha passagem no Ministério da Fazenda são: o país cresceu 5,5%, o desemprego caiu, o país controlou a inflação e todo mundo lembra o que foi a primeira fase do Plano Real, que eu não fiz sozinho. Fiz subordinado ao presidente Itamar Franco, que era o meu chefe, e fiz com uma equipe econômica que estava Pedro Malan, que é o atual ministro da Fazenda, fiz com o atual ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, e com toda a equipe econômica que acabou depois saindo, porque o senhor, inclusive, sabotou todas as vezes que pôde o Plano Real. Candidato Serra, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Olha, o que eu critiquei naquela época foi essa política que foi o começo dos problemas econômicos do Brasil. Política que foi feita pelo Ciro Gomes na Fazenda. Eu insisto nesse ponto. Ele acabou de dizer que tinha pago $100, tinha pago 82. Que a inflação de julho era 0 e a inflação não era 0. Era 6 e tanto. Inclusive, ele é a pessoa que eu conheço que mais fala com facilidade de economia e que mais tropeça nos números da realidade. Depois diz que é agressão. Na época chamou consumidores de otário, os empresários com insultos. É um homem que disse para o ACM que o ACM é mais sujo que um pau de galinheiro. O ACM disse: não, então você é o próprio galinheiro. Ele ontem ou antes de ontem beijou a mão do ACM. Agora, o que eu estou procurando aqui é coerência e consistência. Eu tanto lutei pelo Plano Real que o presidente Fernando Henrique, o verdadeiro autor do Real, junto com o Itamar Franco, me convidou para ministro do Planejamento, que eu saí 1 ano e meio depois. E tanto defendi o Real que ele me apoia,
para presidente. Ele me apoia, ou seja, ele tem confiança em mim e nas minhas posições. Tempo esgotado. Seguindo a ordem do sorteio feito com as assessorias dos candidatos, agora é a vez do candidato Luiz Inácio Lula da Silva perguntar para Antony Garotinho. 30 segundos. Garotinho, a minha pergunta é de comércio exterior. Você sabe que o Brasil continua tendo déficit comercial, apesar de esse ano ter um superávit, mas muito mais por conta da queda das importações do que do aumento das exportações. Como é que você trata no teu programa de governo a questão de comércio exterior no Brasil? Em primeiro lugar, é preciso ter uma política clara para o comércio exterior. Nós queremos criar o Ministério do Comércio Exterior para botar gente que realmente tenha competência, capacidade para gerir esse assunto. Nós precisamos fazer uma política agressiva de capacitação das nossas empresas, do ponto de vista tecnológico, para que elas possam estar inseridas competitivamente no comércio exterior. E precisamos fazer uma reforma tributária, desonerando a exportação para que as empresas possam exportar mais. Ora, Lula, voltando à sua questão anterior, o PSB não está sozinho porque quis, não. Porque não encontrou aliados, conforme você falou. Nós temos uma opção. Nós estamos vendo tanta gente ceder, que fica uma direitização da campanha. Você trata no teu programa de governo a questão de comércio exterior no Brasil? Em primeiro lugar, é preciso ter uma política clara para o comércio exterior. Nós queremos criar o Ministério do Comércio Exterior para botar gente que realmente tenha competência, capacidade para gerir esse assunto. Nós precisamos fazer uma política agressiva de capacitação das nossas empresas, do ponto de vista tecnológico, para que elas possam estar inseridas competitivamente no comércio exterior. E precisamos fazer uma reforma tributária, desonerando a exportação para que as empresas possam exportar mais. Ora, Lula, voltando à sua questão anterior, o PSB não está sozinho porque quis, não. Porque não encontrou aliados, conforme você falou. Nós temos uma opção. Nós estamos vendo tanta gente ceder, que fica uma direitização da campanha. Estamos vendo aqui 2 candidatos disputando quem é mais governo. Estamos vendo aqui você, de uma longa trajetória de oposição, tentando partir para cima de mim, que já fui seu eleitor no passado. Eu não fui seu porque você... Sim. Atenção, por favor, comentários. Não podem interromper o candidato. Agora você vem com esse discurso dizendo que, não, eu quero dizer para você, em política não vale isso que você pregou aqui, não. Com toda a sinceridade e com todo o respeito. Qualquer aliança, não. Você disse, qualquer um que quiser me apoiar, eu aceito. Pois eu digo, tem certos apoios que eu não quero. Não é o caso do PT. Mas tem certos apoios que estão sendo dados hoje a determinados candidaturas que eu não quero. Isso é uma opção política. Existe um ditado popular muito conhecido: antes só do que mal acompanhado, porque para ganhar a eleição e trair o eleitor no dia seguinte, é melhor ir sozinho e convencer o eleitor. Candidato Lula, 1 minuto para a réplica. Não perguntei de política exterior, eu perguntei da nossa política de comércio exterior. Eu vou dar um dado para te ajudar a ver como precisa ter mais consistência na política de comércio exterior. Você foi governo do Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, que era um estado que tinha uma marinha mercante importante, uma indústria naval forte, o nosso déficit de frete é de 4 bilhões e 700 milhões de dólares, ou seja, nós estamos exportando com navio de bandeira estrangeira. Da mesma forma, nós temos um déficit de turismo, e o Rio de Janeiro sempre foi um estado muito aconchegante para o turista, de 1,5 bilhão por ano. Além do que, a nossa querida Petrobras, eu não sei a mando de quem, vai gastar no próximo ano, se eu for eleito não vai gastar porque eu vou discutir, vai gastar nos próximos anos 1 bilhão 224 milhões de dólares para gerar emprego em Singapura e na Noruega. Então, obviamente que o Brasil não tem uma boa política de comércio exterior.
Garotinho, 1 minuto para o senhor. Eu queria lembrar ao Lula que os estaleiros do Rio de Janeiro que estavam fechados foram reabertos na minha gestão, graças a uma política de incentivos fiscais que nós fizemos para que os navios fossem produzidos no Brasil. Nós entendemos bem de comércio exterior, mas eu não posso deixar de deixar claro para o cidadão brasileiro que, cuidado, outros países viveram isso que nós estamos vivendo agora. Todo mundo quer ser bonzinho, todo mundo quer fazer aliança com todo mundo. No Brasil de hoje, nós precisamos de uma candidatura que reafirme os princípios de esquerda no nosso país. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que Antônio Carlos Magalhães virou de centro, Orestes Quercia agora é bonzinho, eu aceito o voto de todo mundo. Eu não quero, eu prefiro ganhar limpo ou perder limpo. Ganhar assim, fazendo acordo com todo mundo, para no dia seguinte trair o voto do eleitor, para a gente viver o que nós estamos vivendo. Para a Argentina, como por exemplo, depois teve que chamar o ministro da Economia do governo anterior. Esgotado. Nós vamos para o intervalo, mas a produção vai rever o trecho em que Ciro Gomes pede direito de resposta quando se sentiu ofendido por José Serra. E nós daremos, então, esta resposta no próximo bloco. Nós voltamos, então, no próximo bloco com uma sequência de candidatos à presidência da República, mais uma rodada. Nós estamos indo para a fase final do primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. A produção reviu a fita e constatou que por 2 vezes o candidato Serra disse que Ciro Gomes estava faltando com a verdade. Portanto, o candidato Ciro tem direito de resposta. 1 minuto e meio para o candidato. E, por favor, a plateia não se manifeste. Mas o senhor tem que se manter dentro do assunto. Eu me manterei. Eu fui chamado a ser ministro da Fazenda numa emergência. O Brasil inteiro é testemunha e pode puxar da memória. O ministro Recupero vinha administrando o Plano Real e teve aquela famosa crise da parabólica. Eu era governador do Ceará e fui chamado às pressas para assumir o Ministério da Fazenda porque o Plano Real estava na iminência de se acabar na sua mais grave crise na sua origem. O Plano Real era, naquela data, uma iniciativa muito séria, mas muito precária, que exigia aperfeiçoamentos que tinham que ser feitos nas chamadas reformas e que era a substância do compromisso do governo Fernando Henrique que nós estávamos ajudando a construir em 94. Assumiu, o povo brasileiro deu a ele uma maioria extraordinária já no primeiro turno e toda a agenda que aperfeiçoaria o Plano Real, com o ministro Serra participando da equipe econômica, foi jogado na lata do lixo em troca da reeleição. E eu rompi, eu estou com um livro que documenta tudo o que eu falei em 95 adiante, rompendo, porque aquilo que era para ser feito foi trocado a agenda do país pela agenda do conchavo da reeleição. É só isso que eu estou querendo demonstrar. Vou me esforçar para realmente fazer uma campanha sem esmagar ninguém, sem agredir ninguém, porque eu estou pensando no dia seguinte. É fundamental abrir caminhos para um amplo diálogo nacional para tirar o país dessa grave encalacrada que, embora haja solução, vai dar trabalho. Bom, neste segmento, valem as seguintes regras para este bloco. Vamos lá. Neste 6º e último bloco do debate, os candidatos fazem as considerações finais. Seguindo a ordem determinada em sorteio: Ciro, Serra, Garotinho e Lula. Cada um terá 2 minutos e meio. Bom, começamos então com o candidato Ciro Gomes. Eu quero agradecer, Márcia, a você, a serenidade e a firmeza que conduziu esse debate. Quero agradecer
aos meus ilustres opositores pela participação que tivemos aqui, que creio ajudou a sociedade brasileira a nos conhecer um pouco melhor, a conhecer um pouco melhor nossas ideias. Cumprimentar a Rede Bandeirantes por essa iniciativa democrática de grande importância. Agradecer a família brasileira na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, aqui no Sudeste, onde estamos, e no Sul. Agradecer, enfim, ao povo brasileiro que até essa hora nos acompanhou. Nós falamos aqui de muitos números terríveis. Vamos dormir sem saber para onde foi essa montanha de dinheiro que construiu essas dívidas enormes, mas eu vou me despedir com a confiança e o entusiasmo de quem conhece outros números. Caminhando pelo Brasil, vi 90 milhões de hectares de terras férteis desocupadas, a maior fronteira agrícola do planeta, pronta para ser explorada no modelo sustentável de desenvolvimento. Vi pelo Brasil afora, 1/5 da água potável do mundo nos pertence. 17% da biodiversidade que pode ser base para uma biotecnologia, para uma engenharia genética enriquecedora da nossa Amazônia e do nosso país. O Brasil tem autossuficiência em petróleo já pesquisada. É a terceira província mineral do planeta. Somos a terceira maior disponibilidade de matérias-primas do mundo e, fundamentalmente, eu quero ser presidente do Brasil porque eu acredito que há 170 milhões de pessoas, um povo mestiço, que não cultiva preconceitos, que não cultiva segregação racial, apesar de que ali ainda haver coisas para consertar, porque paga-se aos negros 60% do salário que se paga aos brancos pelo mesmo trabalho, pagam-se às mulheres 80% do salário que se pagam aos homens pelo mesmo tipo de trabalho, mas nada, nem de longe, vai supor que o Brasil vai se desagregar como a gente vê no mundo o seu tecido nacional e comunitário, a sua unidade. Diversidade cultural maravilhosa de um povo a quem se dando a oportunidade já mostrou é capaz de desenvolver qualquer arte que o gênio humano na melhor conta um dia já for capaz. É nisso que eu acredito. Os números são terríveis: desemprego, gente sem teto, sem moradia, violência, mas há números para aquele que conseguir despertar o gigante, unir o povo brasileiro com um projeto simples, com o pé no chão, sem presunção de ser dono da verdade, procurando o melhor da inteligência do nosso povo e trabalhando de forma unida e organizada ao redor de um conjunto de propostas. Eu ofereço a minha experiência e uma vida limpa para acharmos juntos esse caminho. Agora é a vez do candidato José Serra. Por favor, candidato. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu me orgulho bastante de ter o apoio nesta eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. É um homem íntegro que deu o melhor de si pelo nosso país e que promoveu mudanças que nos permitem hoje estar discutindo o futuro da geração de empregos, da melhora da educação e da saúde e tudo mais. Antigamente, na véspera de eleição, o que se estava discutindo não era o futuro, mas o passado, dada a calamidade econômica em que se vivia. Mas o que eu quero conclamar a todos é que nos unamos nesta batalha pela mudança segura no Brasil e também para impedir que volte a inflação e que volte o atraso. Nesta campanha, nós temos gente de respeito, que merece o meu respeito, que oferece esperança, mas não tem experiência. Do outro lado, temos gente que representa o que há de mais antigo e atrasado no Brasil, como a roupagem nova, uma embalagem, um embrulho muito bonito para presente, que se caracteriza pelo despreparo e por gente que tem experiência lá, não de mudar o Brasil, gente que tem experiência em bloquear a mudança, em se perpetuar no poder. Disto é que se trata. O que eu ofereço, a que eu me proponho, é a mudança que chegue a cada família. O Brasil mudou muito nesses anos, mas não adianta mudar no seu todo, tem que mudar para a vida de cada família, de cada pessoa. E o que eu quero fazer no governo é um plano social que faça pelas pessoas, pelo povo, o que o Plano Real fez para a economia. Eu vim de baixo, de muito baixo. Meu pai era um trabalhador, vendia frutas, trabalhava todos os dias da sua vida, todos os dias do ano. Eu estudei em escola pública e eu pude subir na vida graças à sorte e ao trabalho. Muito trabalho, eu sempre trabalhei bastante. Mas o que eu quero é que as oportunidades no Brasil sejam para todos, independentemente da sorte. E é por isso que eu luto, por isso que eu sempre lutei contra a ditadura, quando estive em cargo governamental, quando estive no Congresso, com experiência, com competência, com muita vontade política. E é para isto que eu venho aqui
pedir a todos o seu voto, para que juntos mudemos com segurança o nosso país. Agora, candidato Antony Garotinho. Por favor. Bom, Márcia, plateia, por favor. Quero agradecer a oportunidade da TV Bandeirantes, você, eleitor brasileiro, de conhecer os candidatos. Eu não poderia fechar esse debate sem fazer aqui uma pequena correção. Eu não pretendo usar de igreja nenhuma para governar o Brasil. Porém, eu tenho minha fé. E não sou do tipo de político que só frequenta templo evangélico ou igreja em época de eleição à cata de votos. Eu sou professor de escola bíblica da minha igreja e da mesma forma que governei para todos no Rio de Janeiro, vou governar para todos os brasileiros. Eu quero ser presidente do Brasil para fazer renascer a esperança no coração dos jovens que hoje vivem num país sem perspectiva, para reduzir esses juros, um candidato de mãos limpas, independente, que não comprometeu a sua candidatura com alianças espúrias, sujas, que tanto enojam o povo brasileiro. Eu quero voltar esse país a ter crédito para o setor produtivo, para a agricultura, para o comércio, para a indústria. Eu quero que haja um sistema de saúde decente, onde você não fique na fila, ora sem remédio, ora sem médico. Eu quero viver num país onde eu possa voltar a sonhar. Por isso eu sou candidato a presidente da República e, diferente do que alguns disseram aqui, eu fui deputado com 25 anos, prefeito com 27 anos, secretário de Estado com 32 anos, prefeito novamente com 36 e governador com 38 anos. Renunciei ao governo do Rio de Janeiro para concorrer à presidência da República e estou sofrendo uma campanha sórdida. Há 60 dias dizem que eu vou renunciar. Por que será? Por que será essa campanha toda contra um candidato humilde, com poucos recursos? Uma campanha pobre, uma campanha que não aceitou dinheiro dos banqueiros, que não fez como outros que criticam o banco, mas na calada da noite se reúnem com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Pense nisso. Se você ama o Brasil e quer um governo de propostas, mas também de valores para a sociedade, me dê uma chance. Eu até hoje servi a todos os cargos públicos com decência e com honestidade. E é assim que eu quero servir ao Brasil. Candidato, seu tempo esgotou. Agora vamos para as considerações de Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, plateia. Márcia, primeiro dizer para você que mais uma vez a mulher, não apenas em número, mas em competência, sai vitorioso nessa campanha, porque o brilhantismo da tua coordenação vai preparar outros debates que nós vamos ter daqui para frente. Segundo, eu vim preparado para que a gente fizesse um grande debate sobre programa de governo. Mas o que eu percebo é que quase um candidato tem programa de governo, cada um fez uma anotação. Nós produzimos durante 4 anos o que você pode ter: projeto moradia, projeto de combate à fome, projeto de segurança pública, projeto de meio ambiente, projeto de governo, projeto de energia. Eu pensei que eu vinha discutir isso, lamentavelmente não discutimos, e uma coisa grave que nós não discutimos foi segurança pública. Nesse momento deve ter alguns dezenas ou centenas de adolescentes sendo vítimas, sabe, pelas periferias desse país, e a gente não discutiu. Eu espero que, em outra oportunidade, nós, candidatos, nos preparemos para discutir segurança pública, porque nós precisamos resolver esse problema, que é um dos mais sérios do país. Segundo, dizer que a aliança que eu fiz foi fantástica, porque me deu de vice uma figura exemplar na política brasileira, um homem do caráter, da honradez, um empresário como meu companheiro José Alencar, que você um dia precisa conhecer. Muito, sabe, gente da mais alta, extraordinária competência da política nacional, e é com muito orgulho que na minha aliança com o PL ganhei de presente o Zé Alencar. Ou seja, e o que eu queria mostrar nessa aliança? A possibilidade da junção entre o capital e o trabalho, para que a gente possa construir um novo contrato social nesse país. Segundo, eu quero dizer, gente, esse Brasil não quebra, não está quebrado e não vai quebrar.
Esse país tem condições de sobreviver. Nós já passamos por crises e mais crises, e esse país sobrevive porque ele é muito grande, tem uma extraordinária base empresarial, intelectual, tem um povo maravilhoso. Acha que nós vamos quebrar? Vai quebrar se os governantes forem frágeis e fracos. Eu vejo muita gente dizer que tem experiência, porque governou, não sei quando foi prefeito, o Collor foi presidente do CSA de Alagoas, foi prefeito, foi governador e deu no que deu. O Jânio Quadros foi prefeito, governador, vereador, deu no que deu. O problema não é só experiência de tempo de governo, o problema é de caráter, o problema é de compromisso com o povo desse país e por isso eu estou candidato a presidente da República. A Rede Bandeirante de rádio e televisão, muita atenção, por favor, eu peço à plateia que, por favor, se contenha. Nós estamos encerrando agora o nosso debate. A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e Canal Band News esperam ter cumprido o papel de colaborar com você, eleitor, apresentando de forma clara e sem artifícios as propostas dos principais candidatos à presidência da República. Agradeço a presença de todos. Deste encontro, a democracia sai mais fortalecida. Gostaria de lembrar que o Canal 21 reprisa o debate amanhã às 22h30 e que no dia 16 de outubro, os candidatos escolhidos para o segundo turno já tem marcado o debate aqui na Band. Band, eleições 2002, uma boa noite para todos vocês. Bem, nós falamos ao vivo agora com o diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes, Fernando Mitre. Qual que é o balanço que você faz desse primeiro confronto com os candidatos a presidente da República? Esse debate mostrou realmente as intenções dos candidatos. Eu acho que houve aí um desfile de ideias, estilos, projetos, né? E principalmente o conteúdo que cada candidato quer mostrar, quis mostrar, foram as prioridades de cada um. O confronto se deu de forma plena, democrática, não é? Todos tiveram a oportunidade de se manifestar, cada um se manifestou 17 vezes, mais os 2 direitos de resposta. Os direitos de resposta se justificaram plenamente, quer dizer, 2 vezes faltou com a verdade, correspondeu a 1 vez desonestidade intelectual. Isso justificou dos 2 lados o direito de resposta. Eu acho que o público gostou muito, a audiência foi muito alta e mais uma vez a Bandeirantes cumpriu o seu dever, porque é uma tradição que já virou um dever. Ok, muito obrigado. Sérgio Gabriel. Vamos conversar com o candidato José Serra. Qual a avaliação que o senhor faz do debate, candidato? Eu acho que o debate foi útil, foi importante. Nós pudemos expor algumas das ideias, não todas, porque faltou tempo para isso, faltou condição a respeito do que a gente pretende fazer com o Brasil. Por exemplo, na área da segurança, que é tão crucial para a vida dos brasileiros. Eu até disse inicialmente que, para mim, as 2 grandes questões no Brasil hoje são oportunidades de emprego, de trabalho, que tem que crescer, e segurança, inclusive para as famílias, para a nossa juventude e tudo mais. Gostaria também de ter falado mais da saúde. Eu fui ministro, fiz um trabalho intenso, posso dizer que falta mais a fazer do que aquilo que eu fiz, mas inegável que a saúde hoje é melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas teria sido muito interessante discutir as propostas a esse respeito. Infelizmente, isso ficou para uma outra vez. Ok, muito obrigado, candidato. Nós vamos agora com a repórter Mônica Ferreira. Aquela cutucada, aquela coisa, enfim, que é da velha política. A discussão sobre as alianças, que era inevitável, acabou surgindo de forma até contundente, né, candidato? Só quem não conhece a profundidade do problema do país pode imaginar governar um país sem aliança, porque cada coisa que tem que ser feita exige 3 em cada 5 deputados federais e senadores. Com a experiência que eu tenho, enfim, prefiro não ser presidente do que alimentar ilusões de que o salvador da pátria vai chegar sozinho em Brasília, instalar o chicote e botar tudo em ordem. Acho que foi bom. O embate maior ficou entre o senhor e o Serra. O senhor se sente mais adversário dele do que do Lula, de quem o senhor está mais perto nas pesquisas? Não, eu sou adversário do modelo econômico. Eu nunca fiz política atacando pessoas, agredindo pessoas. Os meus adversários do passado, de governador, de prefeito, são meus amigos. Por quê? Porque eu faço política assim, que a gente confronta ideias, mas ressalva relacionamento pessoal. Eu tenho uma relação excelente com o Lula. Agora, minha luta é contra o modelo econômico, produzir 11 milhões e 700 mil desempregados, para vir agora o candidato do governo falar em mudança com segurança. Aí, francamente. Ministro, exceto pela
aquela pergunta das alianças que o Garotinho fez para o senhor e acabou comentando, o clima entre o senhor e o Garotinho e também em relação ao Lula foi muito tranquilo. E agora com a repórter Cristiane Magalhães. A gente está aqui ao vivo com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir o que ele está dizendo aos jornalistas. Ironizando o adversário, você precisa discutir sério. Os problemas do Brasil são sérios. E eu vim aqui apenas para mostrar o seguinte: eu me preparei esses anos todos para ser presidente da República. Tem candidato que vem aqui e fica fazendo um esforço incomensurável para dizer que é oposição. Eu não venho aqui para dizer que eu sou oposição, eu venho aqui para dizer que eu quero ser governo. Você não conseguiu apresentar suas propostas? Eu consegui dentro das perguntas que me fizeram. Não tem julgamento. Muito bom, candidato. O candidato Antony Garotinho, que está conversando aqui um pouquinho. Vamos conversar com o candidato Antony Garotinho, fazendo uma análise do debate. Para o povo brasileiro, em que posição cada um dos candidatos está colocando a sua candidatura, em que circunstâncias. Não é vergonha, como um candidato quis ver aqui, que a minha candidatura seja uma candidatura pobre. Pelo contrário, depois de ter governado o estado do Rio de Janeiro, ter uma candidatura pobre é sinônimo de honestidade, né? Vamos continuar com essa candidatura pobre e limpa até o fim e vamos vencer. Sentiu ofendido em algum momento? Não, absolutamente. Teve nível de debate? O debate foi muito bom. O senhor gostou da atuação do senhor no debate? Gostei, mas acho que o eleitor é que vai julgar. Ok, muito obrigado. Candidato Antony Garotinho. Ok, Rede Bandeirantes, eleições 2002. Aqui fora do Estúdio 1 da Bandeirantes, muitas pessoas ainda comentando o resultado do debate. É uma movimentação grande, jornalistas, assessores, todos querendo saber quem foi o melhor, quem teve melhor desempenho. E aqui ao meu lado também o presidente da Rede Bandeirantes, João Carlos Saad. Qual a sua avaliação? O debate cumpriu as suas expectativas? Eu acho que o primeiro debate foi muito bom, deu para a gente sentir e ouvir várias propostas dos candidatos. É o começo, começou a campanha política. Você sentiu falta de algum tema? Faltou a Amazônia, faltou muita coisa. Mas tem mais pela frente. Tem mais pela frente. Obrigada. E agora com o repórter Sérgio Gabriel. Bom, então aqui fora continua, tem muita gente saindo, as pessoas continuam comentando o desempenho, claro, cada assessor dizendo que o seu candidato teve melhor desempenho no debate de agora a pouco. Muita gente ainda, os militantes também estão lá fora, ainda tem os jingles das campanhas, continuam tocando. E na expectativa dos candidatos saírem, porque na verdade os militantes querem ver a saída dos candidatos. Quem não pôde entrar, quem não pôde acompanhar o debate aqui de dentro, está ansioso para ver os candidatos saindo. E é isso, a transmissão por hoje fica por aqui, Band Eleições 2002.